Voltamos então com o nosso segundo bloco e a gente está analisando uma mão aqui interessantíssima, tá? No qual o Renan deu o call Big Blind aqui com essa mão e a gente está analisando a situação que ele está inserido. Óbvio, eu já comentei que a decisão correta seria dar fold pré-flop e aí o Renan acertou a trinca. Eu vinha comentando o porquê essa mão é um tanto quanto vulnerável. Por quê? Pela dificuldade, basicamente pela dificuldade de você fazer um full house aqui. Vamos eliminar aquela história que, pô, Monja, nem sempre o cara vai ter rei 9 lá, e vamos supor que com o meu full house, ou até com a minha trinca, eu esteja ganhando esse pote. Beleza, vamos partir desse princípio. Agora lembra, se o nosso oponente tiver uma mão combinada de straight draw, flush draw, alguma coisa assim do gênero, é bem capaz que a gente perca essa mão. Por quê? Vai ser muito difícil melhorar nossa mão para full house. Porque a gente tem um kicker 8 para jogar, ou seja, 3 cartas, e a gente tem um par na mão. Então essa é a pior das situações da trinca em Omaha, é quando a gente tem uma trinca no flop, né, não com par na mão, com carta dobrada no flop, e a gente tem par na mão. Aí o que acontece? Quando bate o 5 ali, por exemplo, a gente fica com 2 full houses, né, de rei com 5 e de 5 com rei. Essa é uma condição muito ruim, porque se torna mais difícil a gente acertar o full house. Então, como a mão fica mais fraca, vulnerável, é bem capaz que a gente perca para um flush ou perca, por exemplo, para uma sequência e não consiga extrair valor da nossa mão, no caso de a gente acertasse, por exemplo, um full house com flush ou straight, alguma coisa assim do gênero. Então tem que tomar muito cuidado para jogar com essa mão, tá? Não vai pensando, pô, acertei uma trinca, agora eu vou slow playar, ou vou criar um pote monstro. Não. Cuidado, porque é uma mão um tanto quanto vulnerável. Bastante perigosa ainda, tá? Aí o Renan, ele optou pelo check, o oponente deu check behind. Turn on as, e o Renan aposta 1/3 do pote. Bom, mais uma vez, eu já fiz essa crítica referente ao valor do bet. Estamos jogando pot limit. Exclua as apostas que não sejam de meio pote ou pelo menos 40% nos potes relevantes. São muito baixas, tá? Você não vai extrair valor quando você tiver que extrair valor e você não vai conseguir blefar quando você tiver que blefar. Então não serve para nada, tá? A aposta é muito ruim. Então melhore o valor do bet, tá? Mas vamos continuar aqui frente como a jogada foi. Nesse caso você acabou apostando 600 fichas aqui e o seu oponente deu call. O river é um 5, tá? Bom, se você tivesse perdendo essa mão para um possível rei, tá? Agora você está ganhando com full house. Mas quais mãos realmente você está ganhando aqui? Vamos lembrar, o jogo de Omaha é um jogo no qual as cartas trabalham em conjunto, certo? Se o seu oponente tem um rei, é bem provável que ele tenha um 9. Se o seu oponente tem um rei, é bem provável que ele tenha um as, certo? Então precisaria de uma combinação muito grande aqui para o seu oponente não ter um full house. Ou seja, precisa ter rei, valete, 10 e 8. Certo? Eu estou procurando uma mão para errar o full house, entendeu? Porque o 9 e o as está muito no range. Ainda mais o modo de como a mão for jogada, check, bet call, né? Tem que acender a luzinha, tem que acender o alerta ali. Então, nesse caso, para você extrair valor das mãos que tem rei, ou das mãos que tenham o as com flush draw, por exemplo, não te colocando no rei, você foi lá e colocou uma aposta, tá? É uma linha. A gente vai comentar sobre outra linha, mas essa foi a opção que você Renan, tomou e a galera de casa tá vendo. Você apostou 1/3 outra vez, tá? Ou seja, está extraindo o valor dessa mão, é só isso que você quer ganhar? 1000 fichas, tem um pote de 3.000, o que você quer ganhar é só 1000. Entendeu? Então, fica ruim o valor do bet. Fica bem ruim o valor do bet. Eu melhoraria o valor da aposta. Agora, o que acontece? Seu oponente voltou à aposta. Que mão que você está ganhando? Independente, você tem full house. Mas a gente já comentou que seu oponente tem um rei, todos os kickers dele possíveis estão aí na mesa, certo? Só faltou trocar o 5 lá por uma carta alta,
Mas no caso o 9 joga com rei, o As joga com rei também. Então, se ele tem um full house, a gente está perdendo a mão e não vejo mais muito valor aqui. Você acha que o seu oponente com uma mão com um valor de showdown voltaria a sua aposta no river? Por exemplo, com As e Dama de paus? Se ele acha que você não tem um rei, ele vai dar call, porque ele tem valor de showdown, As e Dama de paus. É uma mão até um tanto quanto forte nesse bordo, se ele não te põe num rei, certo? Se ele não te colocar num full house, As e Dama tá praticamente ganhando de tudo ali, né? Então, qual é o range que o Nakamura que joga tight, que abriu, não abre tanto assim, vai te voltar bet raise no river? Full house. Então aí, se você resolveu apostar pelas razões quais eu entendo perfeitamente, a galera de casa também já entendeu o seu raciocínio, que é muito bom. Singularmente aqui. Bom, vou apostar no river, porque eu tomo o call do As e Dama, do cara que estava no flush draw, tomo o cara do As Valete, não acho que ele tenha um rei, é possível que eu tome call, vou colocar uma aposta por valor. Já entendemos seu raciocínio, tá? Mas a partir do momento que você toma um raise, aí você tem que desligar. Aí você não pode dar aquele call de curioso, que a gente costuma dizer, porque você tem o pior full house da mesa e você não ganha de nada. Nada. O pior full house que existe aqui é o que você tem. Você sabe que nenhum full house, qualquer full house é melhor que o seu, tá? Outra questão que eu queria trazer à tona aqui, e que eu acho bastante importante, é o seguinte: por que não a linha do check no river? Já que o bordo está complicado, seu oponente deu check no behind no flop, deu call em posição no turn, o sinal está aceso, né? Então por que não check call no river? Seria com certeza a melhor opção. Até porque você vai influenciar o seu oponente a blefar o river, tá? E não somente valor, tá? Então eu acho importante você ter a noção de que o Omaha te dá diversas faces dentro de uma mão, diversas vertentes, e que você pode trabalhar com elas. Você tem as opções, tá? Diferente do No Limit Hold'em lá, que normalmente a opção correta vai ser apostar no river, tá? Então aqui realmente a melhor opção era ter dado fold pré-flop. Aí a gente já comentou sobre várias e várias vertentes dentro dessa mão. E no river, realmente a melhor opção era o check call. A não ser que tenha se passado pela sua cabeça que isso aqui seria uma blocking bet. Aí você tem que mudar de raciocínio. Porque se você colocou uma blocking bet justamente para ele possivelmente te dar um call com um full house, por exemplo, por um valor menor do que você daria a call se você desse check e ele tivesse apostado mais, aí você tem que dar bet fold. Claro, tá claro isso. Então, acredito que esse não foi o seu raciocínio e precisa melhorar e muito, tá vendo? É uma mão de Omaha que a gente traz aqui, que tem diversas faces diferentes, coisa que a gente não ia ver nunca em No Limit Hold'em. Né? Nunca. As variáveis são enormes. Então tem que tomar cuidado. Não é porque você tem bastante fichas que você vai ficar cuspindo ficha por aí, né? Então vale a pena parar e analisar situação por situação. Outra coisa que eu já comentei antes é o fato de estar multitable. Você vai multitable no Limit Hold'em, é um jogo simples. Mete lá 12, 15, 79 mil telas. Agora você vai jogar Omaha, Mixer Games, qualquer outro jogo que as variáveis são muito maiores, né? E a combinação também é muito maior, você não pode jogar tantas mesas assim. O rendimento vai cair. E eu sei, estou falando isso porque eu estou dando um recado direto para você, Renan, que eu sei que você joga muitas e muitas mesas e inclui suas mesas de Omaha lá no meio, tá? Isso não é saudável, tá? Espero que vocês de casa aí também, quando vocês forem jogar Omaha, tentem jogar especificamente Omaha, ou jogar poucas mesas, 2 de Hold'em, 2 de Omaha, beleza? É isso aí, minha dica é essa e a gente já volta no terceiro bloco aqui na mira do Pro.